Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo as mudanças no Código de Processo Penal, sancionada no mês passado pela presidente Dilma Rousseff, que estabelece mecanismos alternativos à prisão preventiva para réus primários. O nosso entrevistado é o juiz Bruno Teixeira Lino, que é da Vara de Execuções Criminais da comarca de Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte. Doutor Bruno, eu queria entender um pouco mais a distinção. Que tipo de crime pode ser enquadrado nesse benefício da medida cautelar e qual tipo de crime não pode ser de jeito nenhum oferecer essa alternativa? A liberdade provisória, ela pode ser aplicada a todo tipo de crime. Ao mesmo tempo, a prisão preventiva não é obrigatória. Essa distinção precisa ficar bem clara. Ou seja, preso só depois de condenado, digamos assim. Exatamente. Mas nós temos as medidas cautelares que substituem as prisões provisórias. Então, o que vai ocorrer a partir de 4 de julho? Nós vamos ter vários presos que estão aguardando o julgamento, que suas prisões serão reavaliadas para verificar aquela prisão cautelar, aquela prisão preventiva, ela é mesmo necessária? Este vai ser o exame que o juiz vai fazer, porque agora há um leque de opções de medidas cautelares em substituição. E mais, as medidas cautelares, elas podem ser acumuladas. Não precisa o magistrado aplicar apenas uma medida cautelar, ele pode aplicar várias. Inclusive, uma das medidas cautelares, que é a fiança, pode ser aplicada cumulativamente com outras medidas cautelares. Muito bem. Casos, por exemplo, de violência doméstica, familiar, Lei Maria da Penha tem algumas medidas protetivas. Nesse caso, como é que fica uma coisa e outra? A Lei 12.403 ressalva os crimes da violência doméstica, Maria da Penha, né, até estendendo lá contra criança, enfermo, idoso. Não é? Ressalva também os crimes de racismo, crimes hediondos, tráfico de drogas, que não se pode aplicar a fiança. Mas quero dizer que não está vedada a análise de eventual liberdade provisória. Tem esse direito, né? Tem. Fazendo o contraponto aqui dos críticos agora, doutor Bruno, há quem preveja que mais de 100 mil presos provisórios poderão ser beneficiados com essa nova lei, que é a partir do dia 4 de julho. Isso é possível? A lei é retroativa? Como é que o senhor avalia isso? Não, essa lei é uma regra processual que tem a eficácia a partir do dia 4 de julho. Né? Naturalmente, pode ser feita uma revisão destas prisões provisórias e isto será feito. Não é? O que precisa ser bem esclarecido é que a prisão provisória ela só pode ser mantida se presentes os requisitos da prisão preventiva e se não cabíveis aquelas medidas cautelares. Naturalmente que há uma manifestação na imprensa como um todo da liberação de muitos presos, mas a população precisa ser esclarecida de que essas pessoas que eventualmente serão liberadas, elas não tiveram até o momento o seu julgamento, não há pronunciamento judicial sobre o eventual crime praticado. Doutor Bruno, apesar de ser uma medida mais humana, digamos assim, a humanização desse processo aí da restrição, né, da liberdade, a aplicação dessa medida alternativa, essa medida cautelar, já não implicaria pena para aquela pessoa que mais tarde pode ser considerada inocente? Acredito que não, porque com a medida cautelar nós estamos afastando justamente o que estava ocorrendo, que era a conversão de uma prisão provisória em antecipação de pena. Nós estamos apenas acautelando, tomando esta cautela para que o processo tenha seguimento com o acusado em liberdade, mas que ele está vinculado àquele processo criminal. É um ato de império do Estado que diz que a sua prisão provisória foi substituída por uma medida cautelar, mas o acusado continua vinculado ao processo e se houver o descumprimento da medida cautelar, ela poderá ser substituída por outra medida cautelar e até mesmo, havendo necessidade, na decretação da prisão preventiva do acusado. Caso de residência, então, né? Ele volta a ser preso. Entendi. O doutor Bruno, fazer uma interrupção rápida do nosso debate aqui para o senhor fazer a indicação de leitura no nosso quadro Pensamento Literário.
Por favor. Bom, eu quero fazer com muito prazer, fazer a indicação destas duas obras. A primeira já é muito conhecida, que é 1968, o ano que não terminou, de Zuenir Ventura, que é um jornalista mineiro, radicado no Rio de Janeiro, que foi publicado em 1988, né? E conta um pouco daquela história dos anos, daquele ano de 1968. Movimento estudantil, contra a cultura. Movimento estudantil, o AI-5, e vem toda uma história aqui, a história brasileira. Em sequência, nós temos a obra do mesmo Zuenir Ventura, 1968, O que Fizemos de Nós. Foi publicado em 2008, ou seja, 20 anos depois daquele primeiro livro, e mostra quais foram as impressões daquela geração que viveu 1968, muito interessante, e também tem entrevistas com políticos, com artistas, das impressões daquela geração de 68. Boas indicações, muito obrigado. Doutor Bruno, então voltando à questão das medidas cautelares, o senhor falou então da possibilidade de evitar a reincidência, né? Mas não há o risco de inviabilizar mais tarde a decretação da prisão preventiva e manter o acusado, o suspeito, o investigado solto durante todo o processo? Mas a regra é essa, que o acusado responda ao processo em liberdade. A decretação da prisão preventiva é exceção, havendo realmente motivos concretos. Isso é muito importante dizer, Orion, que o magistrado precisa, na decretação da prisão preventiva, fundamentar a sua decisão com dados concretos do processo. Muito bem, agora eu quero saber do senhor o seguinte: nós sabemos das condições do Estado, do Judiciário. Há como fiscalizar, acompanhar o cumprimento dessas medidas cautelares? A fiscalização dessas medidas cautelares está a cargo do Poder Judiciário, mas eu quero dizer que também está a cargo, e principalmente, do fiscal da lei, da honrada instituição do Ministério Público, que cabe fiscalizar a lei, o cumprimento da lei e velar por toda a ordem jurídica. Gostaria que o senhor explicasse também a mudança na fiança que o senhor falou há pouco. Ela muda agora o cálculo da fiança também? Como é que é feito isso? Muda, e muda bastante. A fiança ela pode ser arbitrada pelo delegado de polícia naqueles crimes com pena não superior a 4 anos. Acima de 4 anos, aí a fiança deverá ser arbitrada pelo juiz. Nós temos fiança, na primeira hipótese, de 1 a 100 salários mínimos, na segunda hipótese, de 10 a 200 salários mínimos. Naturalmente que, se o acusado for pobre na acepção legal, ele estará dispensado do pagamento dessa fiança. A fiança também, ela poderá ser reduzida até 2/3, né? Pode ser dispensada, reduzida até 2/3 e também até multiplicada. Vai Sim. depender do caso concreto. Só para a gente encerrar, nós estamos na reta final. Qual é a destinação desses recursos de fiança? Nós temos a previsão para pagamento de custas, para pagamento de indenização pelo ato praticado. Das vítimas, né? Das vítimas, e pagamento da multa, pagamento de prestação pecuniária e também feito todo esse pagamento ao fundo penitenciário. Muito bem, eu conversei aqui com o juiz Bruno Teixeira Lino, da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte. E falamos aí, discutimos sobre as mudanças no Código de Processo Penal, que oferece alternativas à prisão preventiva aos réus primários, sancionada que foi em maio passado pela presidente Dilma Rousseff. Ô, doutor Bruno, obrigado pela participação, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, muito obrigado. Nós agradecemos também a sua participação, e se você quiser enviar sugestões, escreva para o pensamento@amarges.com.br, pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.